Eu estava lendo uma resenha do nosso Charles Spurgeon, né? É impressionante como os sermões de Charles Spurgeon são tão atuais, né? Sermões pregados no século passado, enfim, e que são hoje bem atuais. E ele fala sobre isso. Ele diz assim: como você reconhece dois cristãos? Quando você conhece um cristão andando duas pessoas num caminho, como é que você reconhece se um é cristão ou o outro não? É que numa bifurcação, né? Um vai pegar o lado e o outro pega o outro lado. Então ele quis retratar o seguinte: exatamente os problemas, os percalços da vida, né? Como o cristão encara a vida também é um fato de como você é reconhecido por um cristão, como você encara a vida através de suas perdas, através de suas, vamos dizer assim, dos seus problemas diários, né? De todos os gêneros, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de perdas, enfim. E como o cristão reage nisso também é um fator que lhe define como cristão, né? Quando você vê um cristão muito desesperado, olha lá, vamos ver aí como é que a confiança não está plenamente em Cristo. Eu sei que é difícil você trabalhar esses temas, porque nós somos de carne, né? Nós estamos ainda nesse corpo físico aqui que a gente se prende muito à dor, à questão do mundo, né? Então, assim, a gente não está fora do mundo, né? Apesar de Cristo a oração de Cristo foi: eles vão estar no mundo, Pai, ajuda eles, porque eles vão ficar aqui, né? O próprio Cristo teve a preocupação de orar por nós. Livre do mal. Então, assim, eu queria te perguntar, assim, como que esse cristão, porque eu vou entrar num tema aqui que é um pouquinho espinhoso para a gente depois, mas como é que você vê essa questão do caminho a ser seguido? Eu sempre digo que o caminho do cristão é assim: ele tem um objetivo, né, a salvação. Então, o verdadeiro cristão, ele sabe que ele está no caminho. Vai ter dias que ele está percorrendo esse caminho que ele vai estar num hotel de péssima qualidade, mas ele sabe que aquele é só uma noite que ele vai passar ali. Ele vai ter que, amanhã de manhã, ele vai acordar e vai trilhar novamente um caminho que ele está buscando a salvação. Quer dizer, a salvação não, a glorificação, porque salvos nós já somos em Cristo, não é? E assim, tem dias que ele vai estar no hotel 5 estrelas, e aí é que é o problema, porque ele vai se acostumar com aquilo, ele vai estar preso ao mundo, ele vai começar a ter as benécias do mundo, ou seja, ele tem uma boa vida, um bom trabalho, ele tem um bom salário, e aí aquilo vai passar a ser o Deus, né? Vai ser o ídolo dele. Então isso também é uma coisa que tem que se discutir, né, Danilo? Assim, nesse caminho que você traz, você tem momentos ruins e momentos bons que você tem que... O objetivo é estar junto com Cristo, não é isso? Isso é muito espinhoso por alguns pontos. Primeiro, que a gente precisa entender que o cristão, nem todo cristão vai ser rico um dia. Sim. Às vezes o cristão vai passar o resto da vida pobre, e às vezes vai passar a vida toda com dificuldades. Sim. A vida toda com dificuldades. Isso não quer dizer que ele não é um salvo, isso não quer dizer que Deus não o ame. Mas é muito legal quando você faz a citação do Sproul, porque é justamente como esse cristão reage. Porque assim, a gente vai ter cristão que vai passar por depressão. Sim. Vamos ter cristãos que sofrem de ansiedade. Vamos ter cristãos que vão enfrentar problemas psicológicos. Mas até esse cristão, como aquele que nunca enfrentou, precisa, em um certo momento, entender que o fim último conforto deve estar em Deus. Por quê? Porque a partir do momento que você tenta resolver tudo por conta própria, Deus não é mais o primeiro na sua vida. Sim. Entende? Recentemente eu estava vindo do hospital com os meus filhos e minha esposa. Meu filho foi tomar vacina. E aí, clínica particular, recebe sempre um balãozinho, né? Aí eu estou no semáforo e o balão começou a ficar voando dentro do carro. Aí eu parei o semáforo e peguei o balão. E aí um moço pediu para limpar o vidro. Eu falei, não precisa. E aí ele continuou falando e eu não dei muita atenção. Quando eu virei para ele estava pedindo o balão. E ele citou que ele tinha uma criança, uma filha em casa, pequeno, que ficaria muito feliz em receber o balão. Aí eu dei o balão para ele. E aí eu conversei com minha esposa e disse, cara, esse balão no nosso carro era só mais um balão. Chegava em casa e me fez estourar. Mas para ele tem um valor. Sim. Porque a filha dele não queria receber alguma coisa e o pai levou para a filha. E aí eu sempre jogo isso, eu sempre gosto de falar isso com a minha esposa. O quanto nós devemos ser gratos
a Deus. Porque essa gratidão, ela deve existir independentemente da situação que eu esteja. Sim. Por quê? Porque eu preciso reconhecer que mesmo que eu possa viver uma vida que não seja luxuosa, mas há uma paz que só Deus pode me dar. Sim. Como o indivíduo pode viver uma vida luxuosa e não ter paz. Verdade. Então, eu posso enfrentar problemas psíquicos? Posso. Mas em certo momento eu sei que a paz de Deus vai reinar no meu coração. Então, o cristão ele precisa entender que o que faz dele um cristão não são aquilo que de material que vem para a vida dele. Então, só que esse cristão também precisa entender que ele não pode viver olhando somente para a questão que ainda há de vir. Ele precisa olhar para o mundo o mundo atual, o que ele está vivenciando, mas ao mesmo tempo olhar para aquilo que está para vir.